Pare de murchar a barriga agora! Se você tem o hábito de murchar a barriga, saiba que isso pode gerar consequências a longo prazo. Vem comigo que eu te explico um pouquinho melhor. Olá, eu sou a Maria Eduarda, apresentadora do canal Quero Físio. E se você está chegando agora, não se esqueça de deixar aquele like. É evidente que muitas mulheres têm o hábito de sugar a barriga desde a adolescência, buscando uma aparência mais atraente. No entanto, a cultura da magreza pode trazer consequências a longo prazo. Nesse canal, damos ênfase à respiração. Eu não sei se você sabe, mas respiramos aproximadamente 20.000 vezes por dia. E disfunções nesse sistema podem contribuir para a maioria dos problemas musculoesqueléticos. Durante o processo inspiratório normal, o diafragma desce, aumentando o volume da caixa torácica para que o ar entre. Nesse momento, ocorre um leve aumento da pressão na cavidade abdominal, uma vez que o transverso do abdômen contrai para estabilizar a coluna e empurra os órgãos internos para cima contra o diafragma, criando um aumento na pressão intra-abdominal. Quando uma pessoa tem o hábito de sugar a barriga, todo esse processo natural pode ser hiperestimulado. A pressão intra-abdominal é alterada e, dependendo de outros fatores, essa pressão pode ser redistribuída para cima ou para baixo, resultando na conhecida síndrome da ampulheta. E se a pressão for para cima, o que acontece? Ao sugar a barriga, a pressão contra o diafragma aumenta, o que pode causar problemas respiratórios. Ao encolher o estômago, você força o diafragma para cima, reduzindo o espaço para que os pulmões se expandam durante a respiração. Nesse caso, a pessoa respira como uma grávida, como se tivesse um bebê em seu ventre empurrando seu diafragma. Também, como o estômago é pressionado contra o diafragma, isso pode acarretar problemas digestivos e atraso no seu ritmo. Agora, caso a pressão seja redistribuída para baixo, o que acontece? Ao sugar a barriga, o assoalho pélvico é forçado para baixo e fica enfraquecido, o que pode levar a consequências, tais como incontinência urinária. Um assoalho pélvico enfraquecido pode resultar em dificuldade em controlar a bexiga, causando vazamentos de urina ao tossir, espirrar, rir ou fazer exercícios de alto impacto. Incontinência fecal. O enfraquecimento do assoalho pélvico também pode afetar o controle dos músculos do ânus e do reto, resultando em vazamento de fezes ou dificultando em controlar os movimentos intestinais. Prolapso de órgãos pélvicos. O enfraquecimento do assoalho pélvico pode levar ao prolapso de órgãos pélvicos, que ocorre quando órgãos como bexiga, útero ou reto deslocam-se para baixo e pressionam a parede vaginal. Isso pode causar sensação de pressão, desconforto e até mesmo protusão dos órgãos através da abertura vaginal. Disfunção sexual. Um assoalho pélvico fraco pode afetar negativamente a função sexual, causando dor durante a relação, diminuição da sensibilidade genital ou dificuldade em atingir o orgasmo. Além de tudo isso, existe a correlação com as disfunções musculoesqueléticas, pois quando a pessoa suga o abdômen, ocorre retificação da coluna lombar e aumento da curvatura torácica. Ela fica próximo a uma postura conhecida como flat. E é compreensível que a pessoa não queira manter essa postura inadequada e pouco elegante. Como compensação, ela acaba projetando os ombros para trás e aumentando a curvatura lombar, e ela faz isso empinando o bumbum. No entanto, essa postura é apenas uma compensação e não reflete a postura real do indivíduo. Para manter essas curvaturas, é necessário um esforço muscular excessivo, o que pode resultar em tensão nos músculos lombares e cervicais, ao mesmo tempo em que diminui a atividade de músculos como glúteos e abdominais.
Caso você esteja buscando um estilo de vida mais saudável, é importante parar de sugar a barriga e evitar o uso de roupas apertadas na cintura, entre outras coisas. Ao realizar exercícios físicos, lembre-se sempre de expandir a caixa torácica, relaxar os músculos abdominais e permitir que o corpo trabalhe naturalmente. Esse vídeo é apenas informativo. Para acompanhamento, procure um fisioterapeuta em sua cidade. E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo "Quero mais", para que possamos trazer um vídeo com exercícios sobre esse assunto. Ah, e não se esqueça também de se inscrever no canal. Até breve!